agora vou me sentar. Bom dia, crianças! Que saudade, a tia Paulinha tava de vocês! Vamos lá, porque lugar de criança é na EBD. Então, mais um domingo de escola bíblica dominical. Encerramos um trimestre. A tia Jaque e a tia Sara fizeram um apanhado, uma revisão, porque nós estávamos estudando os amigos de Jesus, né? Esse trimestre, 3 meses, nós vamos passar estudando. A revista que nós usamos é a revista dos juniores da CPAD e ela vai tratar esse trimestre todinho sobre a igreja casa de... Isso mesmo, igreja casa de Deus. A lição de hoje, primeira lição de hoje, ela nos diz que igreja é um lugar de comunhão. No decorrer, são 13 lições, vai falar que é casa de oração, de adoração a Deus e assim por diante. Nós vamos começar com a lição número 1 hoje. A tia fez uma igrejinha aqui, os coraçõezinhos do plano da salvação e tá aqui o nomezinho, ó, um lugar de comunhão. Você sabe o que é comunhão? Vou te dar um tempinho para pensar no que é comunhão. O que será que é comunhão? Vocês já pensaram? Então vamos lá. O vocabulário, ele vai dizer para nós que comunhão é uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir e de se identificar, de identificação. Então, comunhão é isso, é uma sintonia de sentimentos. Todos unidos, união. Onde tem comunhão, tem união. Por isso que a igreja, a casa de Deus, é um lugar de comunhão. A tia Doda hoje vai contar a história da primeira igreja, da igreja primitiva, e vai falar como que era a comunhão deles naquele tempo, lá na igreja primitiva. O texto áureo de hoje vai falar assim, ó, lá em Salmos 133, verso 1. Alguém sabe, sem ler, alguém sabe me dizer que versículo é esse? É um salmo lindo, um versículo lindo, e ele fala assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem todos irmãos. Olha que coisa linda! Irmão tem que viver junto, né? Tem que viver unido. Então, é bom e agradável que todo o povo de Deus, todos nós que somos irmãos em Cristo Jesus, vivamos em comunhão, em união. É isso que o nosso textuário vai falar. Vamos repetir de novo, para poder memorizar. Vocês sabem que a tia Paulinha fica repetindo, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Textuário. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmos 133, 1. Vamos falar de novo, mais uma vez? Vamos lá. Textuário. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133, verso 1. Olha, textuário bonito, né? Todo colorido, para chamar a atenção de vocês e para falar de um tema tão gostoso de lidar. Deixa eu te perguntar para você. Nesse período que nós estamos vivendo, vocês estão em casa, né?
Então, a igreja está sendo na sua casa. Como anda a comunhão na sua casa? A união entre os seus irmãos, a união com o seu papai, a união com a sua mamãe. Tá tudo indo bem? Ou será que tá tudo indo mal? Tem que ir bem, porque bom e agradável é que todos vivam em união, em comunhão, como se fossem todos irmãos, que é o que nós somos. Nós temos um único Pai, que é Deus. Então nós somos irmãos, e irmãos têm que viver em comunhão. Então este tempo é um tempo em que nós precisamos aprimorar essa comunhão, essa união, principalmente com aqueles que estão pertinho de nós, que estão ao nosso lado, dormem e acordam conosco, comem conosco, fazem os afazeres de casa conosco. É necessário ter comunhão. E se não tiver, a casa vira uma bagunça, não vira? A tia trouxe um louvor para vocês. Um louvor que também vai falar de comunhão. Vai falar que chamando mais um, já serão dois, e que tem que ser agora, não dá para deixar para depois. Oremos a Jesus e está formada uma igreja. Olha que legal! Afasta tudo, levanta do sofá, afasta o móvel, espaço. E vem com a tia cantar, tá bom? Lembra? Olha lá. Chame mais um, que já são dois. Vamos agora, não é pra depois. Ore a Jesus, que tá formada uma igreja. Vamos lá de novo. Chame mais um, e já são dois. Vamos agora, não é pra depois. Ore a Jesus, tá formada uma igreja. Isso aí! Vocês vão continuar ouvindo esse louvor, que é para vocês aprenderem e continuarem louvando ao Senhor nesta manhã, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos orar e pedir para o Papai do Céu abençoar a vida da tia Doda, porque agora ela vai nos contar a história, vai falar sobre um lugar de comunhão, vai contar a história da primeira igreja. A tia já falou para vocês. Então nós vamos orar para que Deus possa usar poderosamente a vida da tia Doda. Dobra a tua cabeça, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e agora você vai repetir com a tia Paulinha, tá bom? Papai do céu, nós te agradecemos por esta manhã na tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que abra a nossa mente para que nós possamos aprender mais de Ti, que possamos absorver, entender todas as Tuas palavras. Usa a vida da tia Doda para que ela possa ensinar conforme a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Olá, crianças. Bom dia. A tia tá com saudade de vocês. Todo mundo já postos aí? A palavra vai começar, tá? Nós estamos iniciando esse novo trimestre.
Lembram da aula passada que a tia Jaqueline e a tia Sara colocaram todos os discípulos aqui? Foi a última lição da nossa revista do trimestre anterior. Agora nós vamos para essa revista. Olha que linda, que bonita a nossa nova revista. A nossa revista é da CPAD. Então, nós vamos começar com o assunto Igreja, a Casa de Deus. Nós vamos falar sobre igreja nesse trimestre. E igreja lembra um lugar de comunhão. A palavra, então, é comunhão. A palavra-chave da nossa história hoje, do nosso assunto hoje, é comunhão. Igreja, casa de Deus, casa de comunhão. Então, nós vamos hoje falar sobre uma parte na Bíblia, palavra de... Isso, vocês ainda lembram? Palavra de Deus. E nesta palavra aqui, nós não podemos achar mentiras. Porque tudo que está aqui é palavra de Deus. E Deus não mente. Então, nós não falamos histórias de mentira. Nós falamos histórias verdadeiras. Que elas aconteceram e que homens inspirados por Deus escreveram e nos deixaram aqui, na Bíblia, a palavra de Deus. E nessa lição deste domingo, nós vamos tratar sobre como se iniciou a primeira igreja. Como foi que a primeira igreja que professava o nome de Jesus Cristo como Salvador, como que ela se iniciou, né? Então, a nossa lição vai seguir o texto. Vocês estão com as suas Bíblias? A tia sempre fala, traz a sua Bíblia, porque todo mundo quer abrir na hora para ler. Tia, deixa que eu leio. Tia, deixa que eu leio. E eles sempre querem ler. E eu sei que vocês estão aí com as suas Bíblias ansiosos para abrir, né? Um lugar de comunhão. Tá? E nós vamos seguir a leitura de Atos dos Apóstolos. Onde fica Atos? Novo Testamento, muito bem, Novo Testamento. Logo depois dos Evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo em seguida vem Atos dos Apóstolos. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo é aquele número grande. E os versículos, que é aquele número pequeno, são de 42 a 47. E está escrito assim, vejam, prestem bem atenção, porque senão vocês não vão conseguir entender como é que começou a igreja. Nós pensamos que a nossa igreja, foi começada desde o início. Não, a igreja começou em outro tempo. Depois nós vamos falar sobre isso. Então vamos ver, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, assim: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, viviam em amizade um com os outros e se reuniam para as refeições e as orações. Olha só, viviam firmes nos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de admiração e de respeito por eles. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e repartiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e comiam com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor Jesus juntava a eles o grupo de pessoas que iam sendo salvas.
Que maravilha o início da nossa igreja, né? Então, vocês viram na aula passada com a tia Jaque, com a tia Sara, que elas falaram sobre os amigos de Jesus. Era a última lição. E reuniu aqui nesta mesa todos os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus. Ela reuniu aqui, juntamente com Jesus, mas acontece que Jesus morreu. Jesus morreu. Era necessário que ele morresse. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E como ficaram os discípulos? Os discípulos ficaram tão tristes. Ficaram muito tristes. O mestre havia morrido. E eles ficaram tristes. E aconteceu que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus, então, não está mais morto e aparece para eles. A palavra de Deus disse que não teve porta, não teve parede, não teve janela que bloqueasse a entrada dele. Ele passou por tudo, não precisou abrir janela, não precisou abrir porta. Era o próprio Jesus, em espírito e em corpo. Sim, porque ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando, orientando, falando como eles deviam agir, comendo com eles. Ele era corpo, tia? Sim, ele era corpo, porque agora ele era um corpo e era um espírito. Glorificado porque ele conseguiu vencer a morte. E estava ali com os discípulos. Então acabou o choro, acabou a tristeza, Jesus estava junto, mas Jesus tinha que ir para o céu. Ele não podia ficar aqui. Ele já tinha feito a sua missão. Ele veio para isso, para mostrar o reino de Deus, para falar sobre o reino de Deus, para ensinar sobre o reino de Deus, para mostrar a glória de Deus com as curas, com as libertações, com tudo que ele fazia. Agora ele estava ressuscitado e voltava para o céu. No final de 40 dias, os discípulos estavam conversando com Jesus quando de repente Jesus começou a subir. Imaginem, crianças, já pensou? Você conversando com Jesus e olha, de repente ele começa a subir e uma nuvem o encobre. E eles ficaram, os discípulos, assim, de boca aberta. Como podia ser aquilo? Mas aí apareceu 2 varões de branco, que eram os anjos, e disseram: por que estás assustado? Esse mesmo Jesus que tu viste subir para o céu, ele voltará para buscar a sua igreja. Então tinha uma igreja que Jesus viria buscar. Como será que essa igreja iria se formar? Como será que esse lugar de comunhão ia se formar? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que esses discípulos receberam uma ordem de Jesus. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque eu virei do alto e derramarei o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão revestidos de um grande poder, um poder que vem de mim. Então os discípulos tinham aquela incumbência para fazer, era a primeira ordem de Jesus. Ele também disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Mas antes disso, tinha que ser revestido pelo Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém esperando o revestimento do Espírito Santo. E foram orar. Eles se puseram num cenáculo. Cenáculo? E o que é cenáculo? Cenáculo é um compartimento da casa naquele tempo onde se faziam as refeições. Geralmente ficava numa parte superior da casa. Ali era um ambiente amplo, onde se faziam as refeições, jantar, almoço.
eles ficaram naquele ambiente. Eram 120 pessoas esperando. Eram os discípulos e mais aquelas pessoas que creram em Jesus, que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus ressuscitado, que observaram os ensinamentos dele, que creram que Jesus mandaria o Espírito Santo. E eles ficaram ali esperando, aguardando e orando. De repente, o Espírito Santo veio sobre eles, com línguas que ninguém entendia. Como aqueles homens, meio-dia, já estavam bêbados, as pessoas falavam, porque a atenção foi voltada para eles, aquele barulho, as pessoas começaram a subir para aquela casa, para aquele compartimento. O que estava acontecendo ali? Os discípulos falavam línguas que eles não entendiam, mas alguns entendiam. Como assim? Os discípulos nunca tinham aprendido a falar no idioma de certas pessoas que estavam na cidade, mas eles estavam falando naquela hora, e eles falavam de Jesus e as pessoas entendiam no seu idioma. Ninguém nunca tinha ensinado isso, mas o Espírito Santo fez isso. Coisa maravilhosa é o poder do Espírito Santo. Mas crianças, depois deste dia, neste exato dia mesmo, Deus usou Pedro. Lembram de Pedro? Aquele homem impetuoso que falava sem pensar, que negou Jesus 3 vezes. Aquele homem que pensou que ia se afogar. Ele estava com Jesus, Jesus mandou ele andar sobre as águas e ele achou que ia se afogar. Jesus tomou pela mão. Aquele homem que parecia que não tinha fé, de repente o Espírito Santo tomou aquele homem e ele falou de uma maneira. Naquele dia, só naquele dia, foram salvas mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas se chegaram para Jesus. Acreditaram em Jesus através do discurso que Pedro fez. E ali então começou a igreja. E a palavra de Deus disse que começaram a congregar aqueles que acreditavam na palavra, que recebiam o Espírito Santo. Eles começaram a se unir e a louvar e a ler a palavra e lembrar o que Jesus falava. E eles tinham uma comunhão tão grande, eles se sentiam tão unidos, eles eram tão unidos, que aqui, quando a tia leu, vocês lembram que a tia leu? Eles todos criam e estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros aquilo que tinham. Então ninguém passava necessidade. Era assim a igreja, a primeira igreja, que a gente chama, que às vezes você escuta na igreja, a igreja primitiva. A primeira igreja era assim. Ninguém passava necessidade. Eles tiravam, se um tinha 2 casas, ele ficava com uma, a outra ele vendia. O dinheiro que ele pegava daquela casa, ele repartia com quem não tinha. Eles eram muito unidos. Vendiam suas propriedades, repartiam o dinheiro conforme a necessidade de cada um. Todos os dias eles se uniam, eles estavam unidos. Todos os dias eles estavam juntos, no pátio do templo, porque no templo eles não podiam entrar. Tinham aqueles homens religiosos da época que não creram em Jesus e não deixavam eles entrarem. Mas eles ficavam no pátio do templo e eles comiam juntos, com alegria, com humildade, louvavam a Deus, todos unidos. Eles achavam graça, todas as pessoas gostavam deles, porque o Espírito Santo cativava as pessoas e mostrava que Jesus era o Salvador. E iam se juntando pessoas e iam se juntando pessoas. Assim foi a primeira igreja. É claro que você pode dizer, criança, você aí pensando, que eu sei que você pensa, então você está pensando. Por que hoje não é assim? Porque se passaram muitos anos, muitas coisas aconteceram, mas na verdade, o que a tia acha é que nós temos que voltar. Nós temos que voltar a ser a igreja primitiva.
Sabe, crianças, a tia, toda vez que dá aula, muitos que estão me vendo, estão acostumados. Aqueles que não sou eu que dou aula para eles, não conhecem. Mas a tia gosta de fazer uma reflexão em cada aula que ela dá. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem muito bem que vocês não são bebês, vocês são crianças, mas são crianças inteligentes. E vocês sabem muito bem que nós estamos passando por uma situação muito difícil. Não só no nosso país, mas em todo o mundo. Grande é a dificuldade no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, e é geral. A dificuldade é geral. E talvez, crianças, nós vamos precisar fazer assim, como os discípulos faziam. Porque você deve conhecer alguém, um vizinho, um parente, da sua família mesmo, que trabalhava e que agora não está podendo trabalhar. Talvez vendesse alguma coisa na praia, não está podendo ir na praia, não pode pôr a sua barraca, não pode vender. Saía, quem sabe, para fazer uma unha, ganhar o seu pão, abrir o salão de beleza, um barbeiro, mas agora não pode mais. Está em casa e a dificuldade vai chegar. Será, criança, que nós vamos deixar de tomar o nosso achocolatado de manhã? Falar, mamãe, não compre achocolatado, mas compre mais pãozinho para a gente levar pãozinho para a casa daquele vizinho, para a casa daquele irmão, para a casa daquele conhecido nosso que não tem pão de manhã. Talvez nós tenhamos que chegar nessa situação. Nós venhamos a ter que fazer isso. Mas os discípulos na época da primeira igreja já faziam isso. Repartiam o que tinham para com os outros. Ou se talvez você faça parte, a sua casa seja aquela casa em que o pai parou de trabalhar e não sabe como vai ser, como vai pagar suas contas, como vai pôr o pão na mesa para você comer. Diga para o papai assim: Jesus proverá. Porque Jesus vai prover, com certeza. Nós vamos orar e Jesus vai prover todas as necessidades. Tanto vai dar ao nosso coração o amor, a comunhão, para que nós fazemos partilha do nosso pão com outras pessoas, como também vai suster nossas casas e não vai deixar que falte nada. Porque é promessa do Senhor. Ele iria, mas ele mandaria o Consolador. E esse cuidaria de nós em tudo. Não só na parte espiritual, mas na parte material também. No pão. Né? Então, crianças, façam assim. E nós vamos orar. Você quer orar comigo agora? Como é que nós fazemos? Qual é a reverência para a oração? Tem uma musiquinha que diz assim: pé com pé, mão com mão, abaixa a cabecinha, vou mostrar como é que é. Orar a Deus é fácil assim, quer aprender então, faça igual a mim. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus. Aprendemos nesta lição que a igreja, Senhor, é o lugar da comunhão. Nós somos igreja, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador. Tu mora em nosso coração, o Espírito Santo mora em nosso coração, nós somos a igreja. Não podemos agora estarmos todos juntos, formar o corpo da igreja, estarmos juntos em comunhão, mas estamos em comunhão espiritual. Cada um no seu lar, mas nós te pedimos agora, Senhor, que tu olhe por cada um, por cada lar. Senhor, ajuda que esta doença, que esta pandemia termine o mais rápido possível, para que nós possamos estar juntos na tua casa, Senhor. Mas enquanto isso,
cuida de nós, olha por nós, olha por nossa família, olha por nossos pais, nossos avós, nossos tios, toda a nossa família. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois na caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta? A viuvinha, pois na caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, tem um tesouro que é bem maior. Jesus se agrada da ofertinha da criançada, as moedinhas fazendo assim, tirim tim tim, tirim tim tim. Ah, o momento da oferta. Vou colocar a minha ofertinha aqui, conforme a gente faz todos os domingos na EBD. Como é bom poder estar aqui falando com vocês. Escutamos uma história maravilhosa, mais uma história de uma revista que vai falar que igreja é a casa de Deus. Que bom saber que igreja é a casa de Deus. Essa lição maravilhosa que hoje falou sobre um lugar de comunhão. Que gostoso estar em comunhão, mesmo aqui distante, eu aqui no meu cantinho, você aí no seu cantinho, mas mesmo assim nós podemos ouvir história, cantar louvores e também ofertar ao Senhor. A tia Paulinha ensinou a fazer um cofrinho, né, na outra aula, para vocês poderem guardar a ofertinha, para quando o papai vier trazer a sua oferta, o seu dízimo, trazer a sua também. Então, enquanto estamos fazendo aqui, faça aí também. Pega o seu cofrinho, põe a sua moedinha ou o seu dinheiro de papel mesmo. Coloca lá dentro e deixa guardadinho até o papai trazer. Deus vai honrar a sua fé, a sua fidelidade. Lembra que a tia Paulinha falou que nós devemos permanecer fiéis e permanecer fiéis também nas nossas ofertas. Nossa ofertinha esse trimestre está toda especial. Por que será? Nós estamos falando que igreja é a casa de Deus, então o nosso ofertório aqui, ó, é uma casinha, ó. Igreja, a casa de Deus. Deus abençoe vocês. Beijão da tia Paulinha. E agora, vamos brincar? Agora tá na hora da dinâmica. A tia Paulinha tinha pensado numa brincadeira, mas quando a tia Paulinha conversou com a tia Dora, não vai dar muito certo, porque eu esqueci que vocês não estão aqui comigo. Então eu ia falar para vocês o que vocês não poderiam fazer. Ia dar tudo errado, bagunçou tudo. Mas vocês lembram que eu ensinei o bilboquê, né? De ficar encaixando, a fazer o bilboquê, ensinei a fazer a caixinha. Amanhã, na segunda-feira, a tia vai ensinar outra brincadeira. Hoje, na hora do culto, eu vou falar quais os materiais que vocês vão precisar deixar separadinhos para poder fazer a brincadeira de segunda-feira, tá? De amanhã. Aqui, quem é meu aluno na escola dominical sabe que a gente tem essa caixinha aqui. E aqui dentro tem alguns desafios. Então, ó, essa caixinha é um potinho de sorvete. Você pode pedir para a mamãe fazer. A tia Paulinha encapou com EVA, que é o que mais a tia Paulinha tem em casa, EVA, né? Fiz uns bonequinhos, uma menininha, um menininho e amigos de Jesus. Desse lado os meninos, desse lado as meninas e o nosso potinho de brincadeira da EBD. Você sabe?
Então, aqui tem os desafios. Desafios tipo, dizer o versículo pulando num pé só. Cantar a música abraçando o seu amigo. Dizer o texto áureo da lição, fazendo cosquinha no amiguinho do lado, no seu caso, o irmãozinho, né? Ou então um primo que mora com você. Então, desafios tipo esses, tá? Tarefas tipo essas. A tia Paulinha vai colocar depois, à tarde, algumas tarefas para vocês terem os modelos, tá? O que vocês podem dizer, algumas perguntas sobre a lição, que aí vocês terão que responder, tá? Mas a tia trouxe também, deixa aqui os brinquedinhos, a tia trouxe também um poema. Você sabe o que é poema? Poema é um texto, tá? Só que ele tem... as palavras combinam, tem harmonia dentro desse texto. E falando em comunhão, em união, tem uma coisa que nós precisamos lembrar. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos um do outro. Precisamos caminhar juntos, nós não podemos fazer tudo sozinho, porque com o outro fica mais fácil. Quando a gente tem ajuda, as coisas ficam muito mais fáceis. A brincadeira fica mais legal, comer se torna mais legal, fica uma coisa harmoniosa, fazer lição fica mais legal, estudar a Bíblia fica mais legal quando nós fazemos a 2, a 3, com a família toda. Então, nós fomos criados para viver em comunhão, em união, conforme já aprendemos hoje, né? E aí, nós tratamos lá em 1 Coríntios, vai dar um exemplo de que nós somos como se fosse um corpo. A mão precisa do pé, o ouvido. Nós precisamos de todas as partes do nosso corpo, todos os sentidos. Porque um corpo não é feito só de mão. Um corpo não é feito só de barriga. Nós temos várias partes no nosso corpo. Nos faz andar, se mexer, pular, correr. O corpo é uma junção de membros, né? Então ele precisa estar unido, em comunhão. E aí esse poema, presta atenção nesse poema. Corpo doente. Olha só. O pé brigou com a mão. O nariz xingou o cotovelo. A costela bateu no pulmão. A língua debochou do cabelo. A unha brigou com o umbigo. A bochecha implicou com o dente. O dedo machucou o ouvido. E o corpo ficou doente. Prestaram atenção? Eu quero que vocês repitam esse poema. A tia também vai deixar lá nos comentários esse poema para vocês repetirem e vocês vão gravar um vídeo fazendo que nem a tia fez. Quando eu falar o pé, eu vou apontar para o pé. O pé brigou com a mão. O nariz xingou o cotovelo. Aí eu quero ver como que vocês vão sair. Porque isso não pode acontecer. Pode ser que eu seja o pé, você seja a mão, o pastor seja a costela, a tia Doda seja o pulmão. Cada um de nós faz parte de um único corpo, um só corpo. E se nós começarmos a fazer que nem nesse poema, o corpo vai ficar doente.
a igreja vai ficar doente. E a igreja não pode ficar doente. Ela precisa estar saudável. Ela precisa estar de pé, firme nas promessas de Jesus. Porque Jesus vai vir nos buscar para nos levar para o céu de luz, de glória, onde não vai ter mais dor, choro, rancor, tristeza. Nós vamos juntos viver adorando ao Senhor. Por isso nós precisamos prestar atenção e não deixar que o corpo fique doente. Quando nós começarmos a perceber que estamos ficando doente, alguém falou alguma coisa e te chateou, peça perdão para essa pessoa, mesmo que ela tenha te chateado. Mas a sujeira está entrando no seu coração, não é no coração dela. Se você ficou chateado, a sujeira está deixando o seu coração sujo, não o coração da pessoa que te chateou. Então, dá para nós percebermos quando nós estamos ficando doente. E adoecendo a mão, o meu corpo vai ficar doente. Adoecendo o meu pé, o meu corpo vai ficar doente. Se eu tiver com dor de dente, o meu corpo estará doente. Nós fazemos parte de um só corpo. Assim como eu sou um membro desse corpo, você também é. E é necessário que nós vivamos em união, em comunhão uns com os outros. Vamos falar o textuário para a gente terminar a nossa aula. Já vai terminar? Estava tão bom juntinho de vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. Textuário. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133, 1. Deus nos abençoe, nos dê um almoço abençoado, nos encha da sua graça e logo mais à tarde nós estaremos juntinhos para cultuar ao Senhor. Amém? Tchau, crianças! Deus abençoe!